Os ricos do mundo podem dirigir carros que parecem espaçonaves e comer ouro para se divertir, mas no fim das contas eles também são humanos, e como todos os humanos, eles cometem erros. A única diferença é que quando você é extremamente rico, seus erros financeiros podem ter consequências também extremas. Então, tanto para fins de entretenimento como para lição de finanças, aqui estão algumas pessoas que perderam enormes quantias de dinheiro. Número 10. Elon Musk. Existem poucas coisas piores do que perder dinheiro atrás do sofá ou de algum outro jeito. Em 4 de abril de 2019, Elon Musk perdeu uma quantidade absurda de dinheiro em apenas 2 minutos. Até onde sabemos, não teve nada a ver com o sofá. Quando as ações da Tesla Inc. caíram 11% nos primeiros 2 minutos de negociação na Bolsa de Valores de Nova York, seu CEO sofreu uma ferroada que faria uma vespa gigante estremecer. Uma perda de $1 bilhão, já que a maior parte da sua riqueza está amarrada em ações que possui na sua empresa. No mesmo tempo que leva para um micro-ondas esquentar um Hot Pocket, ele perdeu muito mais dinheiro do que a maioria de nós vai ganhar em toda a vida. Felizmente para ele, essa perda de $1 bilhão e 100 milhões apenas reduziu seu patrimônio líquido total para 22,3 bilhões. Então ele provavelmente ainda será capaz de prosseguir em seus empreendimentos sem muitos problemas. Mas a posição da gigante dos carros elétricos Tesla é mais precária. Antes da queda, a Tesla estava em um declínio recorde, caindo de 90.966 carros fabricados no último trimestre de 2018 para apenas 63 mil no primeiro trimestre de 2019. O fracasso em cumprir as metas de produção foi a principal causa da enorme perda, embora muitos suspeitem que os contínuos problemas jurídicos de Elon também podem ter desempenhado um grande papel em assustar os investidores. Infelizmente para Musk, nos meses seguintes a Tesla caiu mais de 25%, significando uma perda de muitos bilhões em seu patrimônio líquido, após relatórios negativos de analistas sobre as ações da empresa. Mas então, será que alguém iria perseguir Elon Musk até Marte para cobrar suas dívidas, se ele falisse e fugisse em um foguete da SpaceX? Número 9. Nick Leeson. Infelizmente, algumas perdas nunca são sofridas diretamente pelo responsável. Este é exatamente o caso de Nick Leeson, um ex-corretor que é mais conhecido por derrubar o Barings Bank em 1995, que era então o banco comercial mais antigo do Reino Unido. Nick usava regularmente uma estratégia que, em toda vez que ele perdesse dinheiro, ele simplesmente dobraria em sua próxima aposta para recuperar a sua perda. Se isso parece loucura para você, é porque é mesmo. Embora inicialmente desfrutasse de um sucesso significativo, Leeson acabou escondendo perdas, explorando falhas de gestão e tomando decisões financeiras não autorizadas e altamente especulativas com o dinheiro do banco. As coisas estavam indo muito bem para ele até 16 de janeiro de 1995, quando ele colocou algo conhecido como short straddle nas bolsas de valores de Singapura e Tóquio. Essa foi essencialmente uma aposta de alto potencial de perda, de que esses mercados não iriam mudar drasticamente da noite para o dia. Mas o terremoto de Kobe aconteceu em 17 de janeiro, o que significou o colapso dos mercados, e Leeson estava em sérios apuros. Ele deixou um bilhete em sua mesa dizendo, "Sinto muito", e fugiu do país, deixando para trás 1,4 bilhão em perdas. Infelizmente para o Barings, esse era o dobro de seu capital disponível, e os levou à falência. Leeson se esquivou da lei por um tempo, mas acabou sendo preso na Alemanha. O Barings, por outro lado, entrou em colapso após 2 séculos de atividade. Número 8. Pablo Escobar. O infame traficante Pablo Escobar tinha um problema financeiro difícil de resolver. Devido às fontes altamente ilegais de sua renda, ele não podia simplesmente colocar tudo em um banco. Então ele acabava armazenando uma grande quantia de dinheiro em campos, armazéns decadentes e dentro das paredes das casas de seus associados. Em A História do Contador, por dentro do mundo violento do cartel de Medellín, livro de Roberto Escobar, irmão e contador-chefe de Pablo, Roberto aborda os detalhes do assunto. No livro ele escreve que Pablo tinha tanto dinheiro sobrando que ele simplesmente descartava 10% de sua receita anual porque os ratos iriam comer o dinheiro. Seria destruído pelo mofo ou seria danificado com água. Com base em quanto dinheiro ele supostamente estava ganhando, isso significa que ele perdia cerca de 2 bilhões e 100 milhões por ano. Não sei se ele gostava de dinheiro vivo a esse ponto, só sei que os ratos não causavam um dano a essas proporções desde a peste negra. Número 7. Warren Buffett. Você pode se surpreender ao saber que o terceiro homem mais rico da Terra já perdeu muito dinheiro. Isso porque quanto maior o valor investido em algo, mais severas serão as perdas caso seu valor caia. A empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway,
que detém uma participação de 52 bilhões em ações da Apple, perdeu 3,7 bilhões em um único dia em 2018, quando as ações da Apple tiveram uma queda histórica. Quando o dia acabou, suas ações caíram para 6,6%. As ações da Apple sofreram como resultado da queda nas vendas do iPhone, que foram atribuídas aos seus altos preços em relação aos concorrentes. Só não consigo entender como que a Apple pode ter esse prejuízo. Quer dizer, eles cobram $1.000 por um mero suporte de monitor. Como ainda perdem dinheiro? Independente disso, Buffett e Apple não sofreram muito com a perda, já que a Apple ainda vale $1 trilhão e Buffett ainda tem modestos 85 bilhões. Número 6. John Meriwether. Em 1994, John Meriwether criou o Fundo de Gerenciamento de Capital de Longo Prazo. O fundo teve um grande sucesso nos 4 anos que se seguiram, sendo responsável por mais de $100 bilhões. Ele afirmou que suas estratégias que prometiam aproveitar mudanças temporárias no comportamento do mercado, teoricamente, reduziam a zero o nível de risco de seus investimentos. Em 1998, uma série de apostas internas arriscadas levou à instabilidade dentro do fundo, e os investidores começaram a ficar assustados. Como muitos dos investimentos do fundo estavam relacionados aos mercados de moeda estrangeira, as crises financeiras na Ásia e na Rússia agravaram seriamente os problemas crescentes do fundo, levando ele ao colapso. O fundo de John perdeu $4 bilhões de seus 4,7 bilhões em capital. Graças aos resgates do governo e de um grupo de bancos, a empresa conseguiu liquidar com sucesso e devolver 3,6 bilhões aos investidores. No entanto, parceiros como Meriwether sofreram o fardo das perdas. Número 5. Brian Hunter. Em 2005, a carreira de investimento de Brian Hunter estava indo muito bem, graças à ajuda inesperada do furacão Katrina e do furacão Rita. Embora as pessoas geralmente não pensem nos furacões como sendo bons para o mercado, eles são bons para pessoas como Brian Hunter, que apostam no futuro do gás natural. Esses furacões fizeram com que o preço do gás disparasse devido aos danos às refinarias. Brian Hunter e o fundo para o qual ele trabalhou, Amaranth Advisors, ganharam bem mais do que $1 bilhão com os desastres lucrativos. Mas no ano seguinte, prevendo uma temporada de furacões igualmente devastadora, Hunter fez apostas semelhantes no aumento dos preços do gás natural. Só que dessa vez, os furacões nunca chegaram. O preço do gás entrou em queda livre e Brian Hunter arcou com nada menos do que $6 bilhões em perdas. Claramente, o karma é mais um tipo caro de energia renovável, com aversão por aqueles que lucram com desastres e gás natural. Número 4. Jerome Kerviel. Enquanto trabalhava como corretor no banco francês Société Générale, Jerome Kerviel desenvolveu o péssimo hábito de jogar sujo para aumentar os seus lucros. Ao manipular os sistemas de dados do Société Générale, ele foi capaz de realizar negociações e apostas com parceiros comerciais que não existiam. Quando estava prestes a ser desmascarado, ele tentou encobrir os enormes lucros que vinha fazendo para si mesmo por meio de apostas unilaterais e negociações falsas, causando perdas enormes de propósito. Acredite se quiser, mas isso não funcionou. Assim que a notícia se espalhou no início de 2008, o comércio fraudulento e ilegal de Kerviel custou ao Société Générale $7,2 bilhões, a pior perda de qualquer trader fraudulento da história. Após a sua eventual prisão, enquanto Kerviel esperava por uma decisão do tribunal sobre o seu recurso legal, ele se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano. Kerviel tinha buscado a redenção e queria experimentar o chapéu do Papa. Bom, talvez essa segunda parte não seja de verdade. Mas a reviravolta bizarra dos acontecimentos continuou com Kerviel fazendo uma peregrinação de Roma a Paris, para protestar contra o que ele chamou de tirania dos mercados. Claramente, a tirania dos banqueiros gananciosos não era uma questão muito urgente para ele, e até hoje ele se recusa a aceitar a responsabilidade pelas perdas. Número 3. Mark Zuckerberg. Você pode conhecer ele como a sexta pessoa mais rica do mundo, o fundador do Facebook e vendedor de dados pessoais. O que você pode não saber é que ele atualmente detém o recorde de maior riqueza individual já perdida em um único dia. Entre 25 e 26 de julho de 2018, o cara perdeu incríveis $15,9 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, isso é quase o dobro do valor atual da marca KFC. A quantia que Zuckerberg perdeu em um único dia, quando as ações do Facebook caíram 19%, foi atribuída ao anúncio do CFO David Wenner sobre as margens de negócios mais curtas daqui para frente. As informações assustaram os investidores e desencadeou um declínio que vinha surgindo após as várias controvérsias do Facebook naquele ano. Ainda que de forma indireta, a obsessão de Mark por compartilhar os dados de estranhos com os outros acabou voltando para assombrá-lo.
E olha só que tragédia, esse prejuízo todo derrubou Zuckerberg da posição de o terceiro mais rico do mundo para o sexto, pobre Mark. Número 2. Julian Robertson. Como muitos outros nessa lista, as coisas começaram bem para Julian. Ele fundou a firma de fundos de investimento Tiger Management em 1980 e, ao longo dos 16 anos seguintes, transformou 8 milhões de dólares em 7,2 bilhões. Terminar com 900 vezes mais dinheiro do que você começou não é nada mal. Mas entre 98 e 2000, ele se recusou a se adaptar com os tempos à tecnologia, prevendo que logo entraria em colapso. No fim das contas, ele estava mesmo certo. No entanto, seu erro foi tentar vender a descoberto suas ações de tecnologia. A venda a descoberto ou aluguel de ações é essencialmente apostar que o valor de uma ação vai diminuir, o que é arriscado, porque as perdas são potencialmente ilimitadas. Infelizmente para Robertson, as ações de tecnologia continuaram subindo por um tempo considerável, antes que a bolha finalmente estourasse. Enquanto seus rivais obtiveram grandes ganhos, a Tiger Management sofreu perdas de 17 bilhões de dólares e fechou no ano 2000. Antes de revelar o maior perdedor do mundo, aqui estão algumas menções honrosas cujas perdas, embora não sejam monetariamente as maiores, são tão impressionantes quanto o resto. Para começar, temos o Jared Cotton. O empresário canadense de criptomoedas perdeu seu dinheiro de uma forma um pouco convencional, morrendo. Mas o problema no caso de Cotton é que sua morte custou 190 milhões de dólares aos investidores da Quadriga CX, a maior bolsa de criptomoedas do Canadá. Isso tudo porque a senha da carteira de bitcoins era conhecida apenas por Cotton e nunca foi colocada por escrito, portanto sem ele não tinha como acessá-la. Outro caso digno de nota ocorreu em 1996, quando Denise Rossi ganhou a loteria na Califórnia. Em vez de contar ao marido como provavelmente deveria, ela manteve em segredo e tentou se divorciar com um acordo rápido. Infelizmente para ela, seu marido acabou descobrindo, e o tribunal decidiu que ela não cumpriu as leis de divulgação de ativos. Ela nem mesmo revelou seus ganhos para seu próprio advogado, que poderia tê-la ajudado a reter o dinheiro se ele tivesse sido informado durante o processo do divórcio. Por padrão, de acordo com a lei, seu marido recebeu todo o prêmio não revelado de 1,3 milhões. Eu acho que sempre dá pra ficar pior a forma de como você descobre que seu parceiro ou parceira está te traindo. Número 1. Masayoshi Son. Masayoshi Son tem a honra de ser a pessoa a perder mais dinheiro na história da humanidade. Quando a bolha dos .com estourou no início dos anos 2000, as ações de tecnologia finalmente pararam de subir vertiginosamente e começaram a despencar. E Son perdeu aproximadamente 70 bilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, isso é aproximadamente 70% do patrimônio líquido atual de Bill Gates. E de uma perspectiva que nós, pessoas comuns, podemos enfrentar, trabalhando com o salário mínimo de uns R$1.000 por mês, você teria que trabalhar uns 70 milhões de meses para perder o equivalente que Masayoshi perdeu. Estamos falando de uns 5.833 anos de trabalho. Isso sem considerar o imposto de renda. Essa bolha estourou para ele no final de 2000, e o valor das ações de sua empresa, a SoftBank, caiu 93%. Mas incrivelmente, apesar de suas perdas colossais, Masayoshi ainda é o homem mais rico do Japão, e possivelmente um dos mais legais também, já que em 2011 ele se comprometeu a doar todo o seu salário, até a sua aposentadoria, para as vítimas do terremoto e tsunami de Tohoku, que aconteceu naquele ano. E aí, esse vídeo fez você se sentir melhor ou pior em relação à sua situação financeira? E qual é o máximo de dinheiro que você já perdeu? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!